Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Hoje, nessa videoaula, nós vamos resolver para vocês uma das questões do módulo 1 do PISME, aqui da UFJF, para o triênio de 2012-2014. Quer dizer, do último PISME aí da Universidade Federal de Juiz de Fora. Você vai ver que é uma questão que engloba conhecimentos de função do primeiro e do segundo grau, tanto na análise gráfica quanto na interpretação da lei, né? Aquela forma algébrica da interpretação da lei. Mas é uma questão muito simples, que não exige grandes conhecimentos e nem grandes cálculos para fazer também não. Você que tem costume de estudar, prestar atenção nas aulas, fazer todas as atividades que a gente passa para vocês, vão ver que não tem dificuldade nenhuma para fazer não. É uma questão que está dividida em 3 itens, tá bom? Então nós vamos fazer cada um deles rapidinho para você ver que não tem nenhuma dificuldade. Tem que conhecer, repito, né, as características do gráfico das funções do primeiro e do segundo grau e também as características dessas funções quando elas são apresentadas através da sua lei de formação. Tudo bem? Então vamos lá. A questão, ela propõe o seguinte, olha. Abaixo são apresentados os gráficos das funções f de x com a lei menos x ao quadrado mais bx mais c. Obviamente que você está recordado que uma função com esse tipo de lei, ou melhor dizendo, com a lei nesse aspecto, nesse formato, se trata de uma função do segundo grau, ou função quadrática. E também existe aqui o gráfico da função g de x, que está com a lei dx mais e. E aí você há de se recordar que uma função que tem este formato para a lei de formação é uma função do primeiro grau. Bom, primeiro conhecimento que você vai demonstrar aqui nesta questão é que sabe qual é o formato da representação gráfica de cada uma dessas duas funções. Representação gráfica para a função quadrática, parábola. Representação gráfica para a função do primeiro grau, linha reta. Logo, este primeiro gráfico que é apresentado aqui, esse que eu estou circulando aqui, né, com o cursor, ele é representativo de uma função do primeiro grau. Por quê? A representação gráfica é uma linha reta. Então, eu posso afirmar que este gráfico que está aqui, essa reta que está aqui, ela representa, em termos de lei, a função g de x. Enquanto este outro que está aqui, cuja representação gráfica é uma parábola, é lógico que vai estar representando, em termos de lei, a função f de x. Ok? A função f de x, na sua lei, tem uma incógnita que é x e 2 parâmetros, b, c. A função g de x, que é uma função do primeiro grau, ela tem uma incógnita que é x e 2 parâmetros, d e e. O problema afirma que esses parâmetros b, c, d e e são números reais e que o d, o parâmetro d, é diferente de zero. Essa consideração de que o d é diferente de zero é feita para garantir que essa lei aqui realmente represente uma função do primeiro grau. Tá bem? Função genérica do primeiro grau. Muito bem. O que é pedido a respeito desses dois gráficos e dessas duas leis no item A dessa questão? Veja lá, ele pede obter, determinar, né, os valores dos parâmetros d e e. Então, se ele está pedindo os valores de d e e, então é porque nós estamos trabalhando neste item com a função g de x, porque é nela, ou melhor, na lei dela, que aparecem os parâmetros d e e. Então eu tenho que, para responder o item 1, me preocupar com esta função, que é a função g de x. Muito bem, e o que eu vou fazer agora? Olhar o gráfico correspondente à função g de x e ver
o que é que esse gráfico está me dizendo em termos de matemática. Então, o que ele está me mostrando? Primeiro, veja bem, acompanha comigo. Existe aqui um ponto desenhado nesse gráfico, que eu acabei de circular de laranja, que é um ponto que pertence à função, porque está sobre a reta, né? E também pertence ao eixo do x, porque ele está sobre o eixo do x no plano cartesiano. O fato desse ponto estar sobre o eixo do x, e especificamente sobre a abscissa, o x, com valor de 1, me mostra que as coordenadas deste ponto são as coordenadas 1 para x e 0 para y, porque ele é um ponto que pertence ao eixo do x. Então, o x dele vale 1, enquanto o y dele vale 0. Da mesma forma, nós temos aqui no gráfico um outro ponto dado, que é o ponto que eu vou circular aqui de vermelho. Aí, este ponto do gráfico também está na função, pertence à função, né? E, no caso, pertence ao eixo do y no sistema de cartesiano. Se ele é um ponto que está sobre o eixo y, então eu tenho certeza que as coordenadas dele são 0 para x e menos 1 para y. Então, o gráfico que foi apresentado me mostra dois pontos da reta e que, consequentemente, pertencem à função. E, se pertencem à função, obviamente que x e y, seja do ponto laranja, x e y do ponto vermelho, tem que satisfazer a esta lei. Ou seja, quando o x é 1, o y ou g de x correspondente terá que dar 0. Quando o x for 0, o y ou g de x correspondente terá que ser menos 1. E é exatamente essa ideia que nós vamos fazer agora. Neste gráfico que aqui está, eu posso afirmar que, para o ponto, o ponto 1 e 0, que é um ponto que pertence à função g de x, né? Nós podemos dizer o seguinte: na lei da função g de x, onde tem x, se eu trocar por 1, o y correspondente terá que ser 0. Portanto, isso me permite escrever que 0, olha lá, igual d vezes 1, certo? Mais E, que organizado me dá a equação D mais E igual a 0. Deixa essa equação aqui guardadinha, porque ela é uma equação com duas incógnitas que no momento não é possível ser resolvida. Da mesma forma que eu fiz a análise para o ponto 1 e 0, vou fazer para o ponto 0 e menos 1. Ou seja, naquela função, para o ponto, considerando o ponto 0 e menos 1, que é esse ponto que aqui está, né, que também pertence à função g de x, porque está sobre a reta, nós vamos poder escrever que aqui na lei, quando o x for 0, o y correspondente, ou g de x, tem que dar menos 1. Portanto, eu posso escrever assim, olha, menos 1
igual, de acordo com a lei, D vezes 0, porque vai entrar no lugar do x, mais E. Que organizado, né, vai me dar menos 1 igual a E. Visto que D vezes 0 se anula. Então, o valor do E, eu já descobri. Olha aí, o E vale menos 1. Parte da questão, então, já está resolvida. Os valores de D e E. Bom, o valor de E já está resolvido. Valor de E, menos 1. Falta agora encontrar o valor de D. O que eu faço? Como eu conheço o valor do E, eu trago, então, esse valor do E na equação que estava guardadinha lá, aquela equação anterior. Então, onde tem E, eu agora coloco o valor dele, que é menos 1. Então, aquela equação lá passa a ser D, veja bem, menos 1, que eu estou colocando no lugar do E, igual a 0. Consequentemente, o valor de D vai dar 1 positivo. Pronto. Está aí resolvida a questão. O valor de E é menos 1, enquanto o valor de D é 1 positivo. Prontinho. Está aí a resposta do item A. Simples, facinho, facinho, sem nenhum problema. Desde que a gente conheça o significado das coisas. Deu para entender? Agora vamos lá para a questão o item B dessa mesma questão. Ele pede agora que nós determinemos a abscissa do vértice da parábola. Olhe bem, agora o problema está se referindo ao gráfico onde aparece uma parábola. Então, agora, em termos de figura, eu já não vou mais trabalhar com este gráfico. Eu vou passar a trabalhar com este gráfico que aqui está. Consequentemente, vou ter que trabalhar com esta lei aqui, que é a lei da função f de x. Tá certo? E vou fazer praticamente a mesma coisa que foi feita aqui. Eu vou analisar nesse gráfico as informações numéricas que ele traz. Certo? Mas antes disso, vamos voltar na questão para interpretar o que é que a questão quer. A abscissa do vértice dessa parábola. Então, vamos recordar. Ó, o que é abscissa de qualquer ponto? Não precisa de ser do vértice especificamente. Abscissa de ponto é o valor do x. Todo ponto, olha, todo ponto, ele tem duas coordenadas. Uma abscissa, que é o x, e a sua ordenada, que é o y. O que o problema está querendo é a abscissa de um ponto que tem coordenadas x, y. Agora, no exercício, não é qualquer ponto. Ele quer a abscissa, ele está procurando a abscissa do vértice da parábola. Então, vamos voltar na parábola e dar uma recordada. Esta é a parábola. Na parábola, o vértice é este ponto aqui da parábola. Olha aí, este ponto que eu estou marcando ali na parábola. Este ponto, que é aquele que ocupa a posição mais alta da parábola, é que é o vértice dela. Esse vértice, como é um ponto da parábola, ele é um ponto que, no plano cartesiano, ele tem um determinado valor para x, que é o x do vértice, e tem um determinado valor para y, que seria o y do vértice. A questão que nós estamos resolvendo, ela pede a abscissa do vértice, portanto, ela procura o x do vértice. O x do ponto que lá naquele gráfico é o vértice
da parábola. Isto é, ele quer o x do vértice dessa parábola. No desenho do gráfico, eu não tenho nenhuma informação que me diga quanto que é esse valor de x. Tá vendo? O único valor numérico que o gráfico me traz é este ponto que está aqui, cujo x é menos 1, e esse outro ponto que está aqui, cujo x é 3. Mas o valor do x aqui do vértice, né, do ponto V, o valor do x dele, eu não conheço. Mas, como eu conheço a lei de formação desta função, eu aprendi que quando eu tenho a lei de formação, é possível encontrar o x do vértice, desde que eu me lembre que, na lei de formação, o x do vértice é calculado fazendo a conta menos b sobre 2a, onde o a, na lei, é o coeficiente de x ao quadrado e o b é o coeficiente do x. Muito bem. Acontece que mesmo aqui na lei de formação, estão me faltando o b e o c. Como que eu vou encontrar? Da mesma forma, mais ou menos, né, que nós pensamos para resolver o item A. Quer dizer, buscando dos pontos dessa parábola que eu conheço, elementos que eu possa trabalhar na lei de formação para encontrar o B e o C. Então, vamos ver o que esse gráfico me mostra. Olhe lá. Primeiro, temos aqui conhecido este ponto da parábola, que é um ponto que pertence ao eixo do x. E da mesma forma que anteriormente, se ele é um ponto do eixo do x, as suas coordenadas são o x dele está aqui no gráfico, é menos 1. Enquanto que o y correspondente a ele também está aqui no gráfico, é 0. Este é o ponto que está em verde. Temos também este outro ponto que eu estou colorindo aqui de cor de rosa. Este ponto, tá vendo? É um ponto que está em cima do eixo do x, portanto, as coordenadas desse ponto são a abscissa, está aqui no gráfico, 3. O x dele é 3. E o y correspondente também está aqui no gráfico, 0. Então, este ponto, o de coordenadas 3 e 0, e este ponto de coordenadas menos 1 e 1, ambos são dois pontos que participam da parábola. Ora, se eles participam da parábola, pertencem à parábola, também pertencem à função. E então satisfarão a lei de formação. Ou seja, na lei, quando eu substituo x por 3, o fx ou y correspondente tem que dar 0. E lá na lei, quando eu substituir o x por menos 1, o f de x ou y correspondente terá que dar 0. E é exatamente isso que nós vamos fazer na questão. Voltamos lá para a página então. Nós estávamos fazendo a questão lá na questão. Para facilitar, eu já vou escrever aqui a lei de formação, que está lá no enunciado. A lei de formação da função f, que é a dona da parábola, né, é menos x ao quadrado mais bx mais c. Isso está dado lá no enunciado. Nós vimos lá agora que há dois pontos da parábola que são nossos conhecidos. Dois pontos que estão na parábola e que, consequentemente, vão validar, né, esta lei de formação. Então, para o ponto, considerando o ponto
menos 1 e 0, que é um dos pontos dessa parábola, né, que pertence aí à função f de x, esse ponto pertence à função, porque está na parábola, nós podemos escrever que aqui na lei, quando o x é menos 1, o fx ou y terá que ser 0. Então, vamos fazer essa substituição. 0 igual menos 1 ao quadrado, que eu coloquei o x aqui valendo menos 1, tá vendo? Mais b vezes menos 1, que é o menos 1 aqui no lugar do x, mais c. Organizando essa equação, nós temos assim, 0 igual menos 1, menos b, mais c. Ou seja, menos b mais c igual a 1. Isso passando menos 1 para cá. Deixa essa equação aqui guardadinha, porque ela tem duas incógnitas e não tem condição de fazer. Do mesmo jeito, para o ponto 3 e 0, que é outro ponto que também está na parábola e que, portanto, pertence também à função f de x, nós poderemos escrever que aqui na lei, quando o x valer 3, o y ou fx correspondente terá que ser 0. Portanto, isso me permite escrever que 0 igual menos 3 ao quadrado mais b vezes 3, no lugar do x eu coloquei 3, né? Mais c. Organizando esta equação, teremos assim, 3b mais c igual, aqui que daria menos 9, passa para cá, mais 9. Pronto, outra equação com duas incógnitas. Eu preciso de encontrar, né, o valor do b, para eu poder calcular o x do vértice, que na lei, como nós vimos lá na outra página, é calculado fazendo menos b sobre 2a. Então, eu preciso descobrir o b para colocar aqui, porque o a eu já sei que é menos 1, porque o a é o coeficiente x ao quadrado na lei. Como é que eu vou descobrir esse b? Trabalhando com essas duas equações aqui. Tomando essa equação e esta equação, eu posso resolver um sisteminha. Olha o sistema. Como é que fica? Ó. A primeira equação dele, por exemplo, é essa. Menos b mais c igual a 1. E a segunda equação, 3b mais c igual a 9. Resolvendo esse sistema pelo método da adição, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar toda essa primeira equação aqui por menos 1. E criar uma equação equivalente. Então, a primeira equação do sistema, que era assim, passa a ser b menos c igual a menos 1. A segunda equação se mantém, porque eu não mexi com ela. Então, 3b mais c igual a 9. Aplicando, então, o método da adição, que consiste em somar essas duas equações para me livrar de uma das incógnitas, eu posso aqui, olha, anular o menos c com o mais c na soma. Então, ficamos com 1b mais 3b, 4b,
que é igual menos 1 com mais 9, 8. Consequentemente, o B vai valer 8 dividido por 4, 2. Pronto. Tenho aqui o valor de B. Então, eu posso retornar ao problema original e dar o resultado dele. O que o problema nos pede? O x do vértice, que é calculado fazendo menos B sobre 2A. Como o B vale 2, levando então esse valor de B lá em cima, e eu posso escrever que o x do vértice vai dar menos B, então, menos 2, sobre 2A, que é 2 vezes menos 1, porque olhando aqui na equação eu vejo que o valor do A é menos 1, coeficiente de x ao quadrado. Então, 2 vezes menos 1. Olha lá. Logo, o x do vértice vai dar menos 2 sobre menos 2. Logo, o x do vértice, então, vou terminar aqui embaixo. O x do vértice será menos 2 sobre menos 2, que é 1 positivo. Prontinho. Está aí o resultado do item B. A abscissa do vértice da parábola. O x do vértice, que é 1. Então, voltando aqui na figura, né, a gente tem que, ao fazer os cálculos, nós descobrimos que o x aqui do ponto, que é o vértice da parábola, ou seja, este valor de x aqui é o 1. O x do vértice, portanto, é igual a 1. Está aí resolvida a questão, o item 2 dessa questão aí. Tá bom? Tá certo? Muito bem. Então, vamos agora para o terceiro e último item. O terceiro e último item aqui, né, da nossa questão pede que resolvamos a seguinte inequação. Fx dividido por g de x menor que zero. Ou seja, ele quer que nós procuremos descobrir quais são os valores de x que, ao fazermos a divisão fx por g de x, faça com que o resultado dessa divisão, dê um valor menor do que zero. Ou, em outras palavras, um valor negativo. Então, a pergunta que está embutida nessa questão é exatamente essa que eu estou falando para vocês. Eles querem saber quais são os valores de x que fazem esta divisão, a divisão da função f pela função g, dar um resultado negativo, menor que zero. Para a gente fazer isso, basta a gente se recordar do que aprendemos sobre resolução de uma inequação quociente, que é essa inequação que está aqui. Ó. Ela é uma inequação quociente. Lembre-se que na sala de aula nós aprendemos como é que a gente faz a resolução desse tipo de inequação. Nós temos que lançar mão do quadro de sinais. Isso foi o que eu expliquei lá na sala para vocês. Como é que é mesmo o quadro de sinais? Para fazer essa inequação quociente? É um quadro em que eu simulo o eixo do x, né? E com o eixo do x eu vou criando um quadro com algumas carreiras, algumas linhas. Esse aqui é o eixo do x. Outro eixo do x.
e mais um eixo do x aqui embaixo. Cada carreira dessa no quadro de sinais é uma carreira onde eu vou distribuir os sinais que a função f e a função g terão a partir do momento que eu considero alguns valores de referência aqui no eixo x. E esses valores de referência são as raízes da função f e da função g. Então, o que eu vou fazer? Colocar no eixo do x as raízes da função f e também da função g. Então, vamos voltar lá na figura. Na parábola, eu vejo que o gráfico intercepta, cruza com o eixo do x em dois valores, -1 e 3. Lá na aula, nós aprendemos que esses valores onde o gráfico intercepta o eixo do x correspondem às raízes da função. Então, -1 e 3 são as raízes da função f. Neste gráfico aqui, o ponto onde a reta intercepta o eixo do x é aquele ponto de abscissa 1. Portanto, este valor de x aqui, o 1, é a raiz da função g de x. Então, lá no quadro de sinais, naquela primeira linha, que é o eixo do x, nós vamos colocar na ordem crescente a raiz da função g e as raízes da função f. Então, acompanha lá comigo. Aqui nós vamos colocar as raízes da função f e as raízes da função g. Nós vamos fazer isso na ordem crescente. Portanto, -1, né? Que é a raiz uma das raízes da função f, né? 3, que é a outra raiz da função f, e 1, que é a raiz da função g. Ok? Vamos lá. Esse valor está repetido, né? Aqui, tanto no eixo do x, tanto para baixo, né? Em qualquer ponto. Então, aqui também é no eixo do x. Aqui é o -1, aqui é o 1, aqui é o 3. -1, 1, 3. Aqui também, -1, né? Aqui o 1 e aqui o 3, perdão. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos distribuir em cada uma dessas carreiras os sinais da função f e da função g, né? Conforme a gente coloque para x os valores -1, 1, 3 e os seus vizinhos. Então, para a gente fazer uma coisa organizada, nós vamos fazer o seguinte. Nesta primeira carreira aqui, ó, nós vamos colocar todos os sinais que terão a função f de x. E aqui nessa carreira, todos os sinais que terão a função g de x. E neste quadro, nós vamos colocar o que der, né? Qual vai ser a distribuição dos sinais da divisão da função f de x pela função g de x, a divisão das duas, que é o objeto da nossa pesquisa. Então, vamos lá. Vamos recordar agora lá na sala de aula. Como eu estou distribuindo aqui dentro os sinais que terão a função f de x, então os pontos de referência são as suas raízes, -1 e 3. E a regrinha que nós aprendemos lá na sala de aula é que, com base nessas duas raízes, os sinais da função f obedecem à seguinte regra. Valores de x à direita da maior raiz
e a esquerda da menor raiz vão fazer com que o sinal da função seja o mesmo sinal do A, lá na lei. E olha que na função f, o A da lei é negativo. Então, eu já sei que aqui no quadrinho, à direita de 3, a função terá sinal negativo e também à esquerda de -1 terá sinal negativo. Por quê? Para fora das duas raízes, ou à direita da maior e à esquerda da menor, a função f fica com o mesmo sinal do A na lei, e o sinal do A da lei é negativo. E é claro que entre as duas raízes, -1 e 3, qualquer valor de x que eu tome entre as raízes vão fazer com que a função f fique com o sinal contrário ao de A. Como A é negativo, então a função terá sinal positivo nesse intervalo. Qualquer valor de x entre -1 e 3 farão com que esta função dê um resultado com sinal positivo. Da mesma forma, agora nós vamos fazer com a função g, que é uma função do primeiro grau, né? Vamos recordar aqui rapidamente qual que é a lei da função g de x. Vamos lá? A lei da função g de x, olha lá, é dx mais e. Então, o coeficiente de x nessa função é positivo. Aí nós vamos lá agora fazer o estudo de sinais. Na função g, a raiz é 1. Então, nós vamos trabalhar aqui com esse ponto de referência. A regrinha de distribuição de sinais para a função do primeiro grau é assim. Valores de x tomados à direita da sua raiz fazem a função ficar com o mesmo sinal do coeficiente de x, que é positivo. Enquanto à esquerda da sua raiz, a função g fica com sinal contrário ao coeficiente de x, portanto, toda negativa. Agora é fácil. Como é que vão ficar os sinais da divisão das duas funções? Neste intervalo, nós vamos dividir valor negativo por valor negativo. Portanto, vamos encontrar um valor positivo. Neste intervalo, nós vamos dividir sinal positivo por sinal negativo. Sinal negativo. Neste intervalo aqui, nós vamos dividir sinal positivo por sinal positivo, que dá positivo. E neste intervalinho, nós vamos dividir sinal negativo por sinal positivo, que dá negativo. Ou seja, no intervalo abaixo de -1, a divisão de fx por g de x terá sinal positivo. Valores de x entre -1 e 1 farão com que a divisão das duas funções tenha sinal negativo. Valores de x entre 1 e 3 farão com que a divisão tenha sinal positivo. E, finalmente, valores de x superiores a 3 farão com que a divisão tenha sinal negativo. A inequação que está proposta pretende que nós busquemos quais são os valores de x que fazem essa divisão ter sinal negativo, uma vez que procuramos a divisão, né, com valor menor do que zero. Então, eu vejo aqui no gráfico quais são as regiões do eixo de x em que a divisão ficou negativa. Esta parte aqui, este intervalo do eixo do x, é um intervalo onde a divisão da função ficou negativa. E também nesta parte do eixo que aqui está, este intervalo aqui. Então, há no eixo de x dois intervalos, que estão aqui em vermelho,
para os quais os sinais da divisão de f por g é negativo, que é o que o exercício procura, né? A solução dessa inequação, os valores de x que fazem com que esta divisão tenha sinal negativo. Então, vou escrever isso. Será o valor de x entre menos 1 e 1, que não entram na resposta, porque ele só quer menor, ele não quer igual a zero, e os valores superiores a 3. Então, eu posso escrever essa resposta de duas maneiras. Uma, através da propriedade. X pertence a R, tal que ou o x está neste intervalo, tá vendo? Quer dizer, o x é um valor situado entre menos 1 e 1, que é esse intervalo aqui, ou o x está nesse intervalo. Portanto, é um valor de x maior do que 3. Essa é uma maneira de dar a resposta. X é um valor entre menos 1 e 1, ao mesmo tempo ele está abaixo de 1, menor do que 1, e acima de menos 1, maior do que menos 1. Ou então, um valor superior a 3. Outra maneira de dar essa resposta, gente, é escrevendo na forma de intervalo. Este intervalo, que é o intervalo aberto para menos 1 e aberto para 1, ou o intervalo que é aberto para 3, né, e vai na direção do infinito dos positivos. Aberto também. Então, tanto faz eu dar a resposta desta maneira que aqui está, tá vendo? Que é através de uma propriedade, ou então dessa maneira que aqui está, que é a representação através de intervalos numéricos, como nós vimos lá na sala de aula. E aí está resolvido, então, esta questão do pismo. Observe que não é uma questão difícil e nem grande. Aqui ela ficou um pouco maior porque eu fui fazendo, explicando cada passo. Mas se você estivesse lá no pismo fazendo com a sua, em silêncio, né, você ia ver que essa questão você ia fazer ela de uma maneira bem rápida, bem tranquila, sem muitas dificuldades. Tá bem? Deu para entender? Então é isso. Continue estudando, faça bastante exercícios, né, na medida do seu possível, nos seus horários de estudo, durante o ano, que lá no PISM é isso aí que você vai ter que demonstrar de conhecimento. Veja você que não são coisas assim tão extraordinárias para você fazer. Então, continue estudando e prestando bastante atenção nas aulas, porque é lá na aula que você vai aprender todos esses processos que nós usamos aqui para resolver essas questões. Ok? Um abraço então e tchau para vocês.